Vamos então falar sobre equações literais. Do seguinte conjunto de equações, quais serão literais? Uma equação literal é uma equação onde aparece mais do que uma incógnita. A primeira equação tem três incógnitas, três variáveis: a velocidade, a distância e o tempo. A segunda equação também é uma equação literal, porque tem três variáveis: área, base e altura. Mas já a terceira equação não é um exemplo de uma equação literal, apenas tem uma variável, a letra y. Então, e a fórmula da área do círculo? Será uma equação literal? Sim, porque tem duas variáveis, a área e o valor do raio. Π não é uma variável, π é uma constante. Do mesmo modo, o perímetro do círculo também é uma equação literal. Perímetro e diâmetro são duas variáveis. Já a nossa última equação, embora pareça, não é uma equação literal, apenas tem uma incógnita representada pela letra x. Volto a dizer que a letra π representa um valor constante. Vamos agora concentrar a nossa atenção na seguinte equação literal: velocidade igual a distância sobre o tempo. A letra v representa a velocidade, a letra d a distância e a letra t o tempo. Esta equação literal é muito utilizada na física. Vamos ver o seguinte exemplo. Sabemos que a distância é 50 km e o tempo que demorou a percorrer essa distância foi de 15 minutos. Queremos saber a velocidade a que se deslocou. E essa velocidade em km por hora. Uma vez que o nosso tempo está em minutos, precisamos de converter os minutos para horas. Ora, eu sei que 15 minutos é um quarto de hora. Um quarto de hora são 0,25 horas. Então, a fórmula inicial diz-me que a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Se eu substituir as variáveis d e t pelos seus valores, então substituo a distância por 50 e o tempo por 0,25. Talvez seja mais fácil utilizar frações em vez de dízimas para fazer esta divisão. Então, em vez de 0,25, eu vou utilizar a fração 1/4. Neste caso, a nossa velocidade será 50 vezes 4. Isto porque, para dividir frações, multiplica-se pelo inverso da segunda. 50 vezes 4 será 200. E temos o valor da nossa velocidade em km/h. Vamos agora ver um segundo exemplo onde a velocidade de deslocamento é de 100 km/h e o tempo que se demora a percorrer essa distância é 12 minutos. Qual a distância percorrida? Vamos à fórmula inicial, substituímos a variável v pelo seu valor, que é 100, e substituímos a variável t pelo seu valor, que é 12. Mas será que assim vamos obter a nossa distância pretendida em quilómetros? A resposta é não. Se a velocidade está em quilómetros por hora, então o tempo também tem que estar em horas. Logo, vamos converter os 12 minutos em horas. 12 minutos a dividir por 60 vai dar 0,2 horas. Então, agora sim, vamos à nossa fórmula substituir a variável t por 0,2. Vamos agora resolver a nossa equação. Então, 100 vezes 0,2 vai ser igual a d. Uma vez que estamos habituados a resolver equações com a variável no primeiro membro, podemos simplesmente trocar os dois membros da equação sem trocar os sinais.
ficamos com d igual a 100 vezes 0,2. Ou seja, d igual a 20 km. A distância percorrida neste exemplo foi de 20 km. Vamos agora a um último exemplo. Vamos considerar que a velocidade de deslocamento é 90 km por hora e que a distância percorrida é de 45 km. Quanto tempo demorou a percorrer esta distância àquela velocidade? Atenção que se pretende o tempo em minutos e não em horas. Então, da fórmula inicial, velocidade igual a distância sobre o tempo, substituímos a variável v por 90 e substituímos a variável d por 45. Como fazemos agora para descobrir o valor de t? Para resolver uma equação deste tipo, basta considerar que t está a dividir por 45 e, portanto, vai passar para o outro membro da equação a multiplicar por 90. 90t igual a 45. E agora, o 90 vai passar para o segundo membro da equação a dividir. T igual a 45 sobre 90. Reparem que na prática o t e o 90 trocam de posição. T igual a 45 sobre 90. Ou seja, t igual a 0,5. Mas a unidade do tempo aparece em horas, uma vez que a nossa velocidade estava em km por hora. Então temos que converter as 0,5 horas em minutos. Sabemos que meia hora são 30 minutos. Mas o que é que todos estes exemplos têm a ver com as equações literais? Repara que no segundo exemplo foi necessário trabalhar com a fórmula distância igual a velocidade vezes o tempo. E no último exemplo, o tempo era igual à distância sobre a velocidade. Todas estas fórmulas, velocidade é igual a distância sobre o tempo, distância é igual à velocidade vezes o tempo e tempo igual à distância sobre a velocidade, são equivalentes. São formas diferentes de apresentar a mesma equação. A primeira está resolvida em ordem a v, a segunda está resolvida em ordem a d e a terceira está resolvida em ordem à variável t. Vamos agora ver como se resolvem equações literais em ordem a uma das incógnitas. Comecemos pela equação y igual a ax mais b, que já é nossa conhecida, a equação de uma reta. Esta equação já está resolvida em ordem à variável y, pois a variável y está isolada no membro da equação. Mas e se quisermos resolver esta equação em ordem à outra variável, a x? Uma vez que queremos resolver em ordem a x, vamos então colocar ax mais b no primeiro membro da equação. Repara na seguinte nota. Ter a igual a b é o mesmo que ter b igual a a. Ou seja, podemos trocar os membros de uma equação sem necessitar trocar os sinais de cada termo. Assim podemos escrever ax mais b igual a y. E já temos os termos com incógnita no primeiro membro. Mas há ali um termo que não tem incógnita, então é necessário passá-lo para o segundo membro. Já sabemos que quando um termo muda de membro, surge como termo simétrico. Uma vez que o nosso objetivo é isolar a incógnita x no primeiro membro da equação, então é necessário tirar o a que está a multiplicar por x do primeiro membro. Já sabemos que passa para o segundo membro com a operação inversa. Logo vamos ficar com x igual a y menos b sobre a. E assim temos a nossa equação resolvida em ordem à variável x. O nosso resultado final é x igual a y menos b sobre a.
Vamos então ver mais exemplos de como resolver uma equação literal em ordem a uma das incógnitas. No primeiro exemplo, a nossa equação é ax mais y igual a 8. Vamos resolver em primeiro lugar em ordem a y. Vamos identificar bem qual é a nossa variável, a nossa incógnita, e considerar tudo o resto como constantes. Nesse caso, ax tem que passar para o segundo membro da equação. Y igual a 8 menos ax. Não esquecer que temos que trocar o sinal. E está resolvido. A nossa equação está resolvida em ordem a y. Na linha B, queremos resolver a mesma equação em ordem a x. Vamos identificar claramente qual é a nossa incógnita, x. Todas as outras variáveis vão ser consideradas como constantes. Então, o mais y terá que passar para o segundo membro. Vamos ficar com ax igual a 8 menos y. Uma vez que a nossa incógnita ainda não está isolada, temos que dividir os dois membros da equação por a. Logo, ficamos com x igual a 8 menos y a dividir por a. E está a nossa equação resolvida em ordem a x. Vamos então ao nosso último exemplo. Agora a nossa equação tem duas letras a e x, mas vamos resolver em ordem a x, até porque a já nos diz que é uma constante. Em primeiro lugar, temos que simplificar o mais possível a nossa equação. Por isso, vamos desembaraçar parênteses utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. O primeiro membro fica igual, 3ax mais 2. No segundo membro vamos ficar com ax mais a vezes 2, que é 2a. Depois de ter a nossa equação sem denominadores e sem parênteses, vamos isolar todos os termos com incógnita no primeiro membro da equação e todos os termos independentes no segundo membro da equação. Sendo assim, o termo mais 2 tem que passar para o segundo membro e o termo ax tem que passar para o primeiro membro. Não esquecer os princípios de equivalência das equações. Quando um termo muda de membro, é preciso trocar o sinal. Já sabemos que o passo seguinte é reduzir termos semelhantes. Mas como vamos juntar os termos 3ax e menos ax? Vamos pôr em evidência a letra que têm em comum, que é x. Então ficamos com 3a menos a, não esquecer os parênteses, vezes x. Estivemos a fatorizar aquele primeiro membro. Agora vemos que 3a menos a pode ser simplificado porque são dois termos semelhantes. Dá 2a vezes x igual e mantemos o segundo membro. Neste momento temos um número vezes x igual a menos 2 mais 2a. Então esse número vai passar para o segundo membro com a operação inversa, a dividir. Ficamos com menos 2 mais 2a a dividir por 2a. Temos neste momento a nossa equação resolvida em ordem a x, mas podemos simplificar um pouco mais o seu resultado. Em primeiro lugar, pomos 2a menos 2, em vez de menos 2 mais 2a. E depois, como todos os termos têm o fator 2, podemos dividir tudo por 2, ficando com a menos 1 sobre a.